Então, pessoal, vamos para mais uma noite de reflexões sobre a vida e os rumos da nossa vida, né? E sempre com base na palavra de sabedoria da Bíblia. Puxa, quero uma fonte onde não há fake news, onde há somente verdades e verdades vindas de Deus para os seres humanos. Essa é a Bíblia e é a nossa fonte de reflexões para a nossa vida hoje. E nós estamos, você já conhece, sabe, na 12ª temporada, e eu quero até compartilhar aqui com vocês nosso slide, nossa identidade visual, né, Vilma? Em que nesta 12ª temporada a gente está dedicando como uma coluna dorsal, uma linha que vai permeando os diversos episódios e temas, como a arqueologia e a palavra de sabedoria. E aqui nós estamos nos referindo à arqueologia bíblica e, portanto, essa palavra de sabedoria da Bíblia. E como a gente vai encontrando aqui nesta temporada temas que vão trazendo evidências de que a gente pode confiar neste livro, e trazendo também reflexões para a nossa vida hoje. E aí nós vamos dar uma sequência. Eu queria lembrar a vocês os últimos 3 episódios e esse quarto, porque nesta temporada, nesta 12ª temporada, nós iniciamos ali no meio como que uma minissérie, eu até chamei assim da última vez, né? Que tem a ver com impérios da antiguidade e como, chegando até os nossos dias, daqui a pouco, e como eles foram mencionados por um profeta inspirado por Deus, que é o profeta Daniel do Antigo Testamento, revelando fatos que iriam ainda acontecer, portanto, fatos que viriam no futuro para Daniel. E neste momento, para nós, já é passado. Mas daqui a pouco chega até os nossos dias. Bom, o primeiro império foi o da Babilônia, vocês se lembram, né? 3 episódios atrás. Um pouquinho de arqueologia, onde é hoje o Iraque. E aí a gente teve descobertas incríveis, como, por exemplo, relacionado a Nabucodonosor. Na sequência, no episódio seguinte, a gente pulou do Iraque para o Irã, tendo como destaque o rei Ciro, né, entre outros, como por exemplo, também nós tivemos outros mencionados ali, como o rei Dario e tal, mas Ciro foi o destaque das nossas reflexões, o cilindro de Ciro ali à sua esquerda, e foi sobre o Império Medo-Persa, também conhecido como Império Persa. Medo-Persa, você sabe, você que assistiu aí, porque a Persa dominou a, a Média, e se uniram, virando essa parceria do Império Medo-Persa e assim dominaram o império anterior, que foi o da Babilônia. Na sequência, nós vimos o Império da Grécia. Um pouquinho mudamos a nossa geografia dos sítios arqueológicos do Irã, indo direto para a Grécia, para Atenas, particularmente. Foi o episódio da semana passada. E é impressionante como Daniel mencionou textualmente a palavra e o Império da Grécia anos antes, né, Gata? Duzentos Sim, e 200 poucos e poucos anos que a anos. gente estava contando aqui de esse império vir a ser uma realidade no mundo, na história da humanidade, estava ali antecipado no livro de Daniel que está na Bíblia. Que coisa impressionante. Esse foi o episódio 5 e o terceiro dessa rodada ali. E na sequência, vejam que nós estamos seguindo os impérios ali. Nós vamos para o episódio de hoje. Eu sei que vários gostaram aí quando olharam, até recebi mensagens aí, que é um pouquinho da arqueologia em Roma, um pouquinho da arqueologia na Itália, mais precisamente na cidade de Roma. E eu mandei como imagem de inspiração um dos muitos, mas muitos símbolos arqueológicos do antigo Império Romano, que é o Coliseu, conhecido como Coliseu de Roma, um dos maiores anfiteatros da história humana, do ponto de vista dos impérios antigos, é esse que está mais ou menos nesse formato ali,
já um pouco parcialmente destruído, mas mantido uma parte muito interessante que dá para perceber a grandiosidade do que foi esse anfiteatro, né, esse Coliseu. Eu trago até aqui uma imagem para vocês sobre um outro ângulo. Vejam que o Coliseu, deixa eu até, antes de continuar aqui, dar uma olhadinha aqui para vocês. Eu sei que alguns de vocês já estiveram ali em Roma, na Itália, e provavelmente visitou o Coliseu, tô certo? Eu me lembro da sua viagem, Danilo, ali pela região, e aliás, descobrindo até coisas que poucas pessoas descobrem, como aquele antigo Afresco, refeitório, aquele afresco que andou até aparecendo em filmes aí, em é, várias ocasiões, e que é simplesmente aquele afresco com a pintura da Santa Ceia. é. Que coisa maravilhosa. Nós não conseguimos achar aquele local. O Danilo, que está aqui, um rastreador de peças arqueológicas bíblicas, conseguiu passar pela Itália e achar aquele local. Aliás, eu preciso, depois das indicações, é um local um pouquinho mais. Ele não é dos mais populares de Roma. Roma tem tanta coisa para se visitar que então esse afresco ele fica um pouquinho escondido, né? Mas provavelmente você, Hebe e outros mais aqui, gente, que já passaram pela Itália, por Roma, há tanta coisa para visitar, mas o Coliseu Romano é um dos mais impactantes, porque é uma construção gigantesca, você vê ali pelas imagens o tamanho das pessoas, né? E datado, gente. Ele, assim, do Império Romano, ele ficou ali pelo meio, pela metade do Império Romano, mais ou menos, porque ele foi construído entre o ano 70 e 80 depois de Cristo, né? Não existia lá em Roma. Bom, Jesus, você sabe, ele esteve e andou pelas chamadas terras bíblicas ali em Israel, próximo ali do que hoje também é a Jordânia, mas entre Galiléia e a Judéia, entre o Mar da Galiléia, Cafarnaum e cidades ali como Nazaré, por exemplo, e chegando até ao sul de Israel, onde tem a Judéia, onde a gente tem Jerusalém, Belém. Esse foi o trajeto que Jesus andou e não em outros lugares, considerados terras bíblicas, como o Antigo e Novo Testamento, mas não onde Jesus esteve. Então, Jesus não esteve para o lado ali do Império Romano, na sua sede melhor, na cidade de Roma, assim como não esteve na Grécia e em outros tantos lugares. Então, Jesus esteve concentrado nessa região. Mas na época em que Jesus andou aqui e teve o seu ministério, a sua vida aqui na Terra, muitas coisas ainda não existiam. O Partenon, mencionado na semana passada, sim, mas o Coliseu veio um pouco depois, como eu comentei aqui para vocês. Eu ia comentar algo mais sobre o Coliseu, só para a gente dar uma pinceladinha aqui, algumas questões arqueológicas ali da Itália, ali de Roma, né? Esta é uma visão um pouco mais aérea do Coliseu, Gata. A gente visitou ali já faz algum tempo e eu sei que eles estão com um projeto de uma reforma muito interessante que ainda não foi finalizada. Mas observem alguns detalhes ali. Vejam que o Coliseu está no meio da cidade de Roma ali, dá para perceber os prédios ao fundo, as avenidas que estão aí contornando o Coliseu. E é uma coisa assim muito imponente e impressionante a presença do Coliseu no meio da cidade de Roma, né? Para o lado oposto do que vocês estão vendo aqui, há um outro grande sítio arqueológico. Eu até trouxe uma imagem para vocês e eu coloco já já para vocês aqui. Mas voltando ainda ao Coliseu, esse era um local que antigamente, observem aí agora uma imagem da parte interna. Inclusive, essa parte ela não tem uma plataforma que existia no passado, onde os espetáculos, entre aspas, ocorriam ali. Então, como não existe essa plataforma hoje, você vê o que é parte das arquibancadas, dos locais onde ficavam nobres e
outros espectadores ali, e ali ao centro, no fundo, você vê quase que um labirinto de corredores, que isso ficava debaixo da plataforma do teatro, podemos dizer assim, do anfiteatro, né? De uma espécie de palco. Então era o local onde ficavam as feras e as pessoas aguardando o momento de entrar nesse anfiteatro. Olha, observando assim, você essa imagem aqui, não sei se dá a dimensão completa. Isso aqui é um local que chegava a ter entre 50 a 80 mil pessoas, Gato. Nossa, Imagine, é um um, estádio atual de futebol. um estádio dos grandes. Então, historicamente, a gente tem relatos que já chegaram aí nessa casa dos 80 mil. E, lamentavelmente, é um local. Deixa eu até olhar aqui um pouquinho para vocês. Que apesar da grandiosidade dele, a gente presenciar espetáculos da arquitetura, né? Ayrton, que é um engenheiro que também aprendeu a amar aquilo que Deus deu de capacidade humana aos seres humanos, a capacidade que Deus deu aos seres humanos para a construção. E quando a gente olha essas coisas antigas, elas são impressionantes sobre o ponto de vista da arquitetura e da engenharia também, né? Mas, aliás, temos aqui também Evaldo, também outro engenheiro presente aqui, aprendeu a amar, e Eliane arquiteta. Então, olha, os três mencionados aqui nesse contexto, quando a gente olha o Coliseu, eu sei que Eliane também. Nós tivemos até a oportunidade de estar juntos, né? É, Algum tempo atrás, já faz um bom 2000, tempo. 2014. Opa, puxa vida, está na hora de voltar para Roma. Se alguém quiser nos acompanhar, nossa visita lá, Nani, foi 2014, passando ali pelo Coliseu. Gente, quando nós estivemos lá, o sentimento, a sensação, ela não foi tão positiva. Apesar dessa grandiosidade que eu estava comentando aqui, que é a paixão de arquitetos e engenheiros. A gente apreciou essa obra, mas eu queria dizer a vocês que eu me lembro bem, inclusive a gatinha comentando comigo, puxa, É. que aperto no coração quando a gente entrou para ver justamente uma cena que é esta daqui, que eu volto a mostrar a foto para vocês, você vai se lembrar disso, Guetta. Quando a gente olhou esse cenário aqui, a gente foi nos diversos níveis, tal. Na ocasião que a gente foi, não se podia visitar lá embaixo a partir de 2021, já depois da pandemia, 22, já se pode visitar, mas a sensação ela foi muito ruim, porque isso aqui foi palco de cenas muito tristes para a história da humanidade. Eu queria lembrar a vocês que esse Coliseu, né, começou com Vespasiano, ali por volta do ano 70, e foi concluído por Tito, né, os imperadores que atuaram na construção desse Coliseu. E ele acabou sendo palco, meus amigos, de lutas de gladiadores, né? Quantos filmes já foram reproduzidos em cima dessas histórias? Então, 50, 60, 70 mil pessoas, se os romanos e outros tantos se aglomeravam ali para ver as lutas dos gladiadores aí do início da era cristã e por muito tempo, né? Eles era palco também para espetáculos de caças a animais. Então eles soltavam animais ali e tal, ou então ocorriam caças ao vivo, a cores, presencialmente ali para aquela plateia. E o principal motivo que nos trouxe aquele sentimento de tristeza ao estar ali no Coliseu Romano é porque ali foi palco de execuções públicas e de muitos cristãos, tá? Por animais, por outros seres humanos, por execuções feitas ali, e muitas delas em nome da religião. Então, o Império Romano ele teve esse marco triste em diversos episódios da história do Império Romano, mas entre eles nesse local fantástico do ponto de vista da arquitetura, da engenharia, mas muito triste do ponto de vista das realizações e dos espetáculos, entre aspas, que eram promovidos ali
para, para distração e divertimento do público. Olha a que ponto chegou essa história. Então, ele é um local que tem esse marco triste, mas eu deixei como um uma referência, assim como escolhi na semana passada o Partenon, diante de tantos lugares arqueológicos da Grécia, como um símbolo desse império. Hoje, o símbolo do Império Romano, escolhido aqui para nós hoje, ficou então esse Coliseu com esse relato mais triste da sua história, né? E assim, gente, continuando aqui estas imagens, eu queria comentar com vocês. Esta outra aqui fica ali pertinho do Coliseu. Nesse ângulo não dá para ver, está no sentido oposto. Gente, eu queria comentar uma coisa com vocês. A cidade de Roma, ela é um sítio arqueológico aberto por todos os cantos. Eu vou mostrar aqui para vocês. É claro que essa área aqui, por exemplo, ela é toda cercada, protegida, mas ali do lado, por exemplo, do lado direito dessa imagem, existe uma grande avenida. Você está passando na avenida e de longe você pode ver lateralmente uma parte desse sítio arqueológico com inúmeros locais do que era a Roma antiga, inclusive nos tempos de Jesus. Vários locais nos tempos do apóstolo Paulo. Ali, por exemplo, ao fundo à direita, nessa fotografia, a gente tem uma área onde Paulo, o apóstolo Paulo, ficou preso, a prisão de Paulo. Sim. E aqui, continuando nessa região que vocês estão vendo, ele tinha hospitais, templos e lugares públicos, né, do ponto de vista político, as ruas de Roma, e é possível visitar todos esses lugares. E é tão impressionante. E você indo para outros cantos, nós temos cenas mais ou menos como esta daqui. Você está no meio dos predinhos ali, cada um com seus apartamentos, e ali do lado você tem um ambiente que já foi escavado, como dá para perceber, mantido até algum verde ali. Você tem todo um sítio arqueológico revelando os tempos bíblicos desse império, dessa época, né? Que coisa fantástica. Olha, apresento aqui uma outra visão daquele sítio lá ao fundo, se você puder ver bem. Vou com a minha seta aqui. Aqui está justamente o Coliseu. Há uma avenida entre ele e essa área, e aí é possível ali, tudo fechado já, você paga um ingresso e pode entrar e andar nas ruas da antiga Roma, como essas que vocês estão vendo aqui, e aí é possível visitar inúmeros lugares, nem vou focar em citá-los aqui. Que coisa maravilhosa. É por isso que eu diria para vocês, nessa série que a gente está tendo, essa minissérie que fala sobre arqueologia e os impérios que foram antecipadamente revelados para o profeta Daniel. Puxa, está na Bíblia ali à nossa disposição. Esta série, quando a gente pega primeiro a Babilônia, puxa, até 1800 e alguma coisa, não muitos anos atrás, nós não tínhamos nenhum relato sobre o Império da Babilônia, até que foi descoberto ali na região do Iraque. Toda, se você perdeu esse episódio, está ali no YouTube também, vale a pena verificar. Aí foram descobertos toda uma região em que ali tinha sido a cidade, a capital de Babilônia, a própria cidade da Babilônia. E aí, reis que tinham sido mencionados na Bíblia, estão lá até hoje, claro, foram descobertos com suas inscrições e um bocado de coisas, especialmente o rei Nabucodonosor. Depois, o reinado, o Império Medo-Persa, também foram sendo descobertas várias coisas, onde hoje é o Irã, com o tempo. Os dois impérios seguintes da história da humanidade, que é o Império Grego e, na sequência, o Império Romano, que a gente está falando um pouquinho aqui hoje, são impérios assim que são inquestionáveis a existência deles já há muito tempo. Não foram descobertos depois. Então você tem ali no nosso episódio da semana passada, vale a pena até revisitar, tanta coisa maravilhosa na Grécia e que faz menção aos tempos bíblicos. Vice-versa também.
E agora o mesmo é o romano. O romano não é assim, olha, puxa, teve alguma descoberta arqueológica ao longo do tempo? Teve várias, porque a cada canto ali que você sai, se alguém tem uma casa num bairro de Roma, a qualquer momento ela pode ser interditada e você ser solicitado a sair ali por algum período, porque vamos fazer uma escavação e encontrar um local fantástico do Império Romano no passado. Isso é um alto risco. Mas isso já foi feito em grande escala. Então hoje a gente tem assim a cidade de Roma em outros lugares da Itália e que revelam o Império Romano como assim um céu aberto de sítios arqueológicos comprovando tanta coisa, evidenciando, eu diria melhor, tantas coisas dos tempos bíblicos. Por isso que vale a pena a gente, quando você fizer uma visita dessas aí, fazer como o Danilo, a Hebe, Martina e não sei quem mais estava lá, Danilo, que assim, só faltaram escavar as ruas de Roma por lá, mas porque eles buscaram cada cantinho ali da arqueologia bíblica na cidade de Roma, um dos principais lugares. E você tem outros lugares onde era o centro da antiga Roma, e você tem esse espetáculo de sítio arqueológico aqui. E assim vai. Olha, outras tantas fotos. Você está aqui numas ruas e ali no subterrâneo das ruas de Roma, como você pode ver esse prédio à esquerda, e à direita os subterrâneos são vários lugares que revelavam o Império Antigo. Eu queria situar vocês nesse momento, nessa nossa sequência, esses três que estão aqui, já mencionados hoje, Império da Babilônia, o Império da Pérsia e o Império da Grécia, cada um nos seus períodos, já passei isso aqui para vocês, né? E aí, na sequência, a história humana revela um período bem maior, gata, que vai de 168 antes de Cristo, quando grupos de generais dominaram o Império Grego de Alexandre o Grande. Nós não vamos entrar muito em detalhes hoje aqui, uma hora a gente estuda, mas a história é muito impactante, porque depois da morte do grande Alexandre, né? Lembrando que ele morreu com 32 anos, super jovem. O Império Grego ele acabou sendo meio que rateado entre quatro generais de Alexandre o Grande. E cada um ficou com uma região dominando e eles acabaram se ajustando dessa forma. Mas posteriormente nós tivemos a Roma, que era uma república, começava a se tornar um império em 168 e já veio dominando a Grécia, e aí teve uma batalha definitiva que eles dominaram de vez. Inclusive, o Império Grego, na ocasião, tinha até o apoio do Egito, e que era através daquela conhecida Cleópatra, né? Quem estava dominando nessa ocasião o Império Grego era o Marco Antônio. E mesmo Marco Antônio, com o apoio da rainha egípcia Cleópatra, foram dominados pelos generais romanos em 27 a.C. Mas todo esse processo começou ali em 168 e foi o Império Romano, o maior de todos esses mencionados aqui, bem maior, né? Até 476, ou seja, gata, 500, 600 anos, mais de 600 600 anos. é, Mais de 604. 604 precisamente, deixa eu ver pelos meus cálculos do. Sabe que o HD externo, ele também. Eu vou usar hoje uma expressão aqui pela primeira vez, né? Além de HD externo, que já está ficando quase que ultrapassado, a gente tem o HD externo, mas eu queria dizer que a minha IA externa que faz cálculos muito rápidos aqui, ganha de qualquer IA dessas que estão aí no mercado, né? Conferiu 4. 604 anos e algo em torno disso, né? Deixa eu, perdão, voltar aqui. Me referia ao Império Romano, tão citado, e ele teve uma importância significativa nas histórias bíblicas, né, gente? Especialmente por ser
o império que dominava nos tempos de Jesus. Então, por isso que há histórias tão impactantes envolvendo o Império Romano, e você vai encontrar coisas desse tipo tanto em Israel quanto na Itália, ali em Roma, né? Eu queria só relembrar aqui para vocês, eu já mostrei para vocês o Império Babilônico, pegou uma área, de todos eles foi o menor, tá? Aqui está a Babilônia, nas margens do rio Eufrates, que uniu depois ali com o Tigre, região do Golfo Pérsico, etc. E dominou aqui Israel, já conversamos sobre isso no primeiro episódio. Aqui está o Império Medo-Persa, esse foi gigante também. Lembrando, chegou aqui pertinho da Índia, já estava perto ali de onde hoje é a Grécia, inclusive dominou o Egito nessa ocasião. Já mostrei o Império Grego, esse se ampliou bastante também, começando com o jovem Alexandre o Grande. Claro, e a partir da Grécia, toda essa região da Grécia, da Macedônia, ele foi rei da Macedônia antes de dominar a Grécia por completo, e veio até aqui os limites da Índia e assim por diante. E por fim, eu mostro para vocês, veja que o mapa ele se deslocou, ao invés de ir para o lado da Índia, o Império Romano ele não veio aqui, né? Para a direita desse mapa ou para o lado leste, né? De Roma, onde é que está aqui? Itália, Roma, para a gente se situar. Ele dominou tudo o que o Império anterior tinha, o grego, né? A própria Grécia, veio até aqui a Mesopotâmia, na região da Síria, onde já foi a Babilônia, etc. Pegou Israel, por isso, lembrando que o Império Romano é o império que dominava nos tempos de Jesus, por isso que muitas histórias fazem referências aos soldados e aos próprios políticos e líderes governantes romanos dentro do território da Judéia, como vocês veem aqui, né? Egito, olha que interessante aqui, Gata, além de pegar também uma parte da Turquia, assim por diante, mas pegou até um pouco mais na África, essa região antiga que se chamava Mauritânia. A Mauritânia, o país da Mauritânia, ele fica mais ao sul agora, como país, mas essa região da Mauritânia, onde hoje é o Marrocos. E o Império Romano desse tempo de Jesus, por isso que ele tomou uma dimensão, ele veio para o lado da Europa, se vocês observarem aqui. Quase toda. Praticamente, se você pensar uma parte do leste europeu, tá bem? Tá para cá, sim. E pro lado, você já vem aqui para o lado da Croácia, outra, a Dalmácia, a antiga Dalmácia. Estivemos visitando alguns lugares e mostramos construções romanas lá na região da Dalmácia, né? E observem que pegou aqui também o oeste da Europa. Nós estamos falando aqui de França, de Alemanha, de Portugal, de Suíça, Bélgica. Suíça, etc., até Espanha, podem observar, e inclusive chegando no que antigamente se chamava da Bretanha, que depois se tornou Grã-Bretanha, e que essa região pegou uma boa parte do Reino Unido, uma parte, tá? A parte da País de Gales. Inglaterra, País de Gales, e não chegou ali bem na Escócia. Mas observe que império durante todos esses 600 e tantos anos ali. Gente, uma coisa que impressiona, e eu estou revelando nessa temporada de arqueologia bíblica, né, esse mapa aqui, essa linha do tempo, mostrando agora os quatro reinos mencionados pelo profeta Daniel, reinos que viriam até, olha, 476 depois de Cristo. Na semana que vem eu conto o que aconteceu ali e o que veio dali para frente para encerrar essa série de impérios, de revelações do livro de Daniel neste aspecto, né? Gente, isso foi revelado por Deus aos seres humanos através do profeta Daniel ali em 560, 530 antes de Cristo. E vocês se lembram, eu quero ampliar hoje aqui um quadro que eu mostrei na semana passada. O livro de Daniel, ele é tão impressionante nesse aspecto de revelar a história da humanidade que viria a acontecer, que as revelações de Deus ali foram em três temas
em 3 capítulos, você encontra no livro de Daniel, um sonho e 2 visões, né? O sonho daquela estilo sonho à noite, que foi dado ao rei Nabucodonosor, interpretado por Daniel, e as visões, o próprio Daniel, durante o dia mesmo, um momento qualquer da vida ali, Deus impressionou como que um filme na mente de Daniel em cima de animais que eram simbólicos. E no capítulo 2 aquela estátua em que de vários tipos de metais ou do que era feito essa estátua, né, cabeça de ouro e tal, e que elas tinham uma conexão, comentei com vocês na semana passada, com os animais das visões que Daniel relatou no capítulo 7 e no 8. Então, todos esses símbolos, seja da estátua ou dos animais, com algumas características, representavam um reino. O primeiro, Cabeça de Ouro, ele disse, aí ele já vivia nesse período, ele disse claramente ao rei Nabucodonosor: olha, esta Cabeça de Ouro é o império da Babilônia, o reino da Babilônia. Mas depois da Babilônia virá um outro, que é o Medo-Persa. E ele chegou a viver o comecinho, uma parte do império da Medo-Persa, o próprio Daniel. E depois ele comentou claramente: viria o reino da Grécia, mencionando até o próprio nome da Grécia. E que imagina, jamais se imaginava naquele momento que a Grécia se tornaria o próximo império. E depois, por último, e aqui eu acrescentei, então, mais uma vez, as pernas que chamam de ferro, né, porque você tinha cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre e as coxas ali de cobre, bronze, né, como é dito na Bíblia, e as pernas de ferro, escritas por Daniel, e que tinha o mesmo significado de um animal que ele não era reconhecido, um animal diferente, espantoso, e este era uma referência muito clara ao próximo reino que veio, que foi o de Roma. Não é mencionado o nome, citado o nome de Roma nesses escritos de Daniel. Ele até a Grécia é mencionado, mas pelas características e pelo que a história então veio comprovar depois, seria o império seguinte. Gente, esse quadro aqui é revelado lá no livro de Daniel. Eu já tinha dado esse trecho para você, olha, Daniel capítulo 8, quando é mencionado a Média e a Pérsia. Depois é mencionado no próprio verso 21 ali, no primeiro 20, depois 21, o rei da Grécia é mencionado ali no simbolismo de animais. E depois, então, em um outro momento, num outro local, no capítulo 2, então, o Daniel ele revelando para o rei Nabucodonosor, já citado em vários achados arqueológicos, né? Ele diz da seguinte maneira: finalmente haverá um quarto reino. E ele contando aqui para o rei Nabucodonosor. O primeiro foi o seu, Babilônia. O segundo virá pela frente aí, Medo-Persa. E veio. O terceiro veio o reino da Grécia. E se comprovou. E aí, na sequência, ele continua dizendo ao rei Nabucodonosor assim: haverá um quarto reino forte como ferro. Gente, todos nós sabemos que é um pouquinho da história do Império Romano. O Império Romano dominou pela força de seu exército. Veja que todos tinham seu exército, suas características, mas a Grécia dominou pelo exército no início, né, com Alexandre o Grande, mas depois eles foram perdendo muita força, tal. O grande destaque do Império Grego não foi a força do seu exército, mas sim a influência da sua cultura grega, que aliás vem até os dias de hoje, né? E o Império Romano dominou pela força, mas manteve até mesmo, deixa eu olhar aqui um pouquinho para vocês, manteve ainda a influência grega. Tanto que eu comentei com vocês, nesse período do Império Romano, que a gente tem as histórias bíblicas, veja que todo o Novo Testamento acabou sendo escrito em grego, mas o império dominante era o romano. Eles tinham o domínio político, esse novo império, o domínio militar,
construções, ampliação do império, porém mantiveram recebendo a influência grega helenista, como a gente costuma dizer, por muitos e muitos anos. Mas Daniel, lá em 630, ou 560, perdão, 530 aproximadamente, entre esse período, quando ele escreveu esse livro, inspirado por Deus, ele veio já dizendo: haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E como o ferro despedaça tudo, assim ele destruirá e quebrará todos os outros. Aqui uma referência a todos os outros impérios. Gente, é exatamente isto que aconteceu na história da humanidade. Por isso trago aqui esse quadro visual. Preciso mandar para vocês em algum momento, né? Eu estou devendo os resumos para que vocês tenham esses slides, né? Tudo isto revelado ali entre 560 e 530. Portanto, amigos, hoje eu quero reforçar algo que a gente tem dito nesses últimos episódios. Encontramos nessas revelações de Deus, antecipadamente aos seres humanos, três características destacadas já no episódio da semana passada: a soberania de Deus, o cuidado de Deus e o amor de Deus. Apesar do mundo estar turbulento, a gente pode ter uma certeza: tudo ao final da história contribuirá para o propósito de Deus de estabelecer o reino de Deus, que acima de todos esses impérios humanos prevalecerá a eternidade no reino de Deus. A sua soberania é evidente. Poxa, mas a gente poderia dizer assim, de alguma forma hoje, né? Mas parece que as coisas estão fora do controle com tudo que está acontecendo no mundo. Sim, esse é o percurso de uma certa autonomia dos seres humanos, muitas vezes dirigidos até pelo inimigo de Deus. Mas, em última instância, a soberania de Deus prevalecerá. Isso está relatado claramente, inclusive no livro de Daniel. A gente vê também o cuidado de Deus em revelar aquilo que é essencial para o tempo do fim, para o tempo que antecede a volta de Jesus, Deus revelando através dos seus profetas, em especial Daniel. E aí, por fim, eu vejo também quando a gente vai olhando essas histórias todas conectadas, a história confirmando o relato bíblico, a profecia bíblica, o amor de Deus em ter um plano que, embora a gente esteja aqui, olha, os impérios mencionados aqui, mas imagine que daqui para frente, no próximo episódio, a gente vai ter uma dimensão do que vem pela frente até os nossos dias. Nós estamos num período olhando para essa linha do tempo de, de baixa na qualidade daquilo que Deus preparou para os seres humanos, né? Distorcendo aquilo que Deus preparou, a perfeição que era no início. Mas o amor de Deus é visto no plano que ele tem de restauração para a eternidade. Bom, amigos, lembrem-se daqueles textos que eu estou reforçando nestes últimos episódios. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E é por isso que a gente tem a Bíblia. E é por isso que a gente tem um livro de Daniel que recebeu todas essas revelações. Eu sei que para muitos aqui isso é meio novo e até impactante, mas é para nós também que já estudou isso há algum tempo, né? E quando Daniel recebe aquela orientação: Daniel, encerra as palavras e sela o livro, guarda o livro, né? É um selar de proteger até o tempo do fim. Gente, nossos dias, muitos nessa ocasião, no tempo do fim, esquadrinharão e o saber sobre essas profecias se multiplicar. Gente, é exatamente o que está acontecendo na nossa live de hoje. Já tivemos sobre esse tema antes e vamos um dia estudar um pouco mais o livro de Daniel. E aí, lá em Apocalipse, fecha com aquele texto fantástico. Tanta preciosidade que Deus preservou até os dias de hoje, então vem uma recomendação maravilhosa. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem
as palavras da profecia, incluindo a de Daniel, a de Apocalipse, aquilo que está na Bíblia. Mas mais do que ler e ouvir, felizes são aqueles, bem-aventurados, os que guardam as coisas nela escritas. No coração, né, gente? Ter a palavra de Deus ali no coração. E é por isso que você tem vindo a cada quarta-feira ou assistido aqui. Por um motivo. Por que ter essas palavras no coração? Porque o tempo está próximo. A que tempo se refere aqui? O tempo da volta de Jesus. Bom, gatinha e amigos, eu para encerrar hoje aqui, eu queria trazer algo um pouco diferente aqui, com base até em conversas dessa semana com a gatinha sobre esses temas e falando sobre arqueologia na Itália, em Roma. Eu queria, além de concluir esses aspectos sobre a revelação de Deus da história humana dos impérios, pegar um detalhe do Império Romano para uma lição espiritual para a nossa vida ao finalizar hoje. Por isso eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu voltar aqui ao slide. Eu volto aqui uma nova foto, um outro ângulo do sítio arqueológico no meio de Roma aí, gente. Que coisa, lugar que a gente precisaria voltar a visitar, quem sabe com todo mundo junto, né? Apesar de Roma ser um sítio arqueológico aberto com essas grandes construções, no meio dessas e diversas construções foram encontrados muitos, milhares de artefatos muito importantes que revelam a história do Império Romano e as relações com os temas bíblicos. Então, você pode visitar esses lugares abertos, mas também visitar os museus espalhados pelo mundo onde há tantos artefatos do Império Romano. Um deles, lá em Roma, não pudemos entrar, gatinha. Passamos ali em frente por vários motivos, não deu para entrar. Em frente a essa ponte que vocês estão vendo aqui, essa fotografia é o ângulo da ponte, é simplesmente o Museu do Império Romano, onde tem muitas coisas. Então, ali dentro, só vou mostrar um corredorzinho aqui, que está na nossa listinha. Quando a gente passar aí. E quando você estiver passando aí no final de semana, uma passadinha ali por Roma, não esqueça de nos chamar também. De repente, a gente precisa focar em visitar esse museu aqui. Há várias coisas ali. Esse é um dos corredores, né? E entre os muitos achados que estão espalhados pela mundo afora, estão as moedas do Império Romano. Eu ampliei uma aqui para vocês, de César. Esse daqui não estou identificando, não estou me lembrando agora. Porém, eu trouxe uma coisa aqui. Eu tenho aqui uma já mais antiga, outra, algumas moedas originais adquiridas num leilão em minhas mãos aqui, gente. Uma moeda do Império Romano. Esse aqui, inclusive, é de Trajano, e datado de 98 a 117 depois de Cristo. Ela é até maiorzinha. E eu tenho aqui, tem outras antigas aqui. Quase pegou Olha o João. tamanho. Quase pegou João. João, é. Bem pequenininha. Eu tenho mais quatro. São cinco moedas raras do Império Romano. E eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês, semelhantes à foto que eu mandei ali para vocês agora, mas eu não fotografei essas ainda. Olha o tamanho, dá para perceber pela minha mão, dessa moeda. Eu vou abrir uma delas, são três, e que foi adquiridas num leilão, e eu quero fazer um agradecimento público hoje aqui para o engenheiro Evaldo. Meu irmão! Pois é, perceberam aí, né? Evaldo, nessa ocasião, alguns anos atrás, ainda morava nos Estados Unidos. E, gente, olha o tamanho dessa moedinha aqui. Eu vou ter que fazer uma foto e depois mandar para vocês. Essa daqui, ela é identificada originalmente como datada entre o ano 100
antes de Cristo e o ano 100 depois de Cristo. Então, Ah, não foi possível ter mais precisão, mas é impressionante. Eu tenho aqui em minhas mãos e você poderá ver na primeira ocasião que estiver aqui em São Paulo conosco, que vai ser em sábado breve, 23. 23 de maio, né? Faltam 11 dias. Façam planos, eu quero mostrar isso aqui para vocês. E eu quero fazer aqui o meu agradecimento ao Evaldo, que estava nos Estados Unidos nessa ocasião, e eu não sei quantos souberam, mas por vários anos aí nós tivemos coisas recentes. Um dos parques ali na cidade de Orlando, um parque fantástico chamado The Holy Land. É, tem mesmo. Essa terra bíblica reproduziu. Eu acabei não reservando algumas fotos aqui para vocês, mas posso mandar depois num resumo. Foi um parque fantástico. Alguns anos atrás nós tivemos e reproduziu os lugares bíblicos ali. Evaldo visitou algumas vezes. Nós tivemos o privilégio de realizar filmagens dentro desse parque. Você vai se recordar 2001. o ano? 2001, claro. Opa, aí, Julho. olha a IA funcionando. Desculpa. Hã? Final de junho e começo de julho de 2001. Claro, claro. Final de junho, início de julho de 2001, nós estivemos nesse parque realizando algumas filmagens. Foram momentos fantásticos, inclusive com uma apresentação musical dirigida pela gatinha nas escadarias do Templo de Salomão, que foi reconstruído ali nesse parque. Fantástico. Alguns anos depois, lamentavelmente, esse parque veio a fechar. Gente, Era uma lindo. das coisas que a gente mais lamentou dos lugares que a gente já visitou no mundo foi o fechamento do The Holy Land. Evaldo se lembra disso. E numa ocasião, agora bem mais recente, eles leiloaram muitas coisas originais que esse parque tinha buscado pelos museus afora no mundo. E entre elas estava o quê? Essas moedas do Império Romano entre 100 antes de Cristo e depois de Cristo. Gente, esse leilão foi um pega. Vocês acreditam? A gente vai poder dar um abraço. Você vai poder dar um abraço de agradecimento ao Evaldo na ocasião que a gente vai ter o nosso encontro. Evaldo conseguiu, me avisou do leilão, entramos nessa jogada e ele conseguiu arrematar essas moedas. Tá aqui, que coisa maravilhosa, né? É. Evaldo, muito obrigado por isso. Tem a nossa gratidão e ela vai ser compartilhada até um momento em que talvez ela vá para algum local especial que a gente resolva doar. Mas por enquanto está aqui no Museu Arqueológico Da nossa casa. da nossa casa, da qual você é convidado a estar aí sempre que desejar. Agora, eu, ao finalizar esse momento de gratidão aqui, de homenagem ao Evaldo, lembrando esse artefato bíblico, eu queria apenas mencionar algo. Nós conversamos aqui esses dias que, quando a gente fala aqui de moedas do Império Romano, dos tempos de Jesus, há três menções muito especiais na Bíblia, né, Gata? A É, Gata até lembrou disso aí. Uma delas é aquela referência de Jesus, quando trouxeram uma moeda ali com a imagem de César. essa ali tem uma E imagem de essa aqui César. tem. Eu estou É. olhando nesse exato momento aqui e perguntaram, e aí, o que que a gente deve fazer? Tentando colocar Jesus à prova, e ele então mencionou, né? Bom, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Houve um episódio bem interessante sobre isso, né? Um segundo episódio que menciona as moedas, um episódio muito triste, que é de próprio Judas, né? Tendo vendido a informação e entregando Jesus pelas 30 moedas de prata. E um terceiro episódio, esse eu queria deixar apenas como uma menção espiritual para hoje à noite, e que vem de um artefato romano. Este aqui, eu até trouxe esse texto aqui para a gente, Gatinha. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha, eu- ele é um texto, uma história curta, mas com uma lição profunda e tem a ver com essas moedas. Em determinado momento, ali em Jerusalém, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as
contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Então ali havia um ambiente onde você colocava as ofertas ali. E muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Que legal, né? Contribuição das pessoas de toda classe social trazendo suas ofertas para o templo. Isso era uma consciência que Israel sempre, o povo de Israel sempre teve muito forte, né? Sempre que era convidado a contribuir com o templo, etc. Mas olha só, a história continua de uma forma tão impressionante. Imagine Jesus ali observando o comportamento humano. Então, uma viúva pobre chegou e colocou duas pequeninas moedas de cobre. Tipo essa aqui. Então, duas aqui. Quem sabe Ué, dessas três aqui, né? Duas tenham sido da viúva pobre. Duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor, diz a Bíblia. E aí então Jesus, observando aquela cena, chamando a si os seus discípulos, Jesus disse a eles, e aqui fica para nós também, gente. Em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Gente, mais do que todos os outros somados. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Gente, que lição maravilhosa a gente tira dessa moedinha que está aqui do nosso lado, né? Eu queria que você guardasse a seguinte imagem, já desde o primeiro episódio, entre umas peças arqueológicas que a gente trouxe aqui, está essa taça aqui cheia de moedas antigas, não valiosas como essas aqui, outras tantas aí antigas de diversos países. O que aconteceu nessa história de Jesus? Gatinha cedeu aqui essa caixa especial de madeira para representar ali aquilo que Jesus chamou da caixa de ofertas, né? As pessoas vinham com suas ofertas e depositavam ali, até para ouvir o barulho daquela quantidade de moedas caindo ali. Possivelmente muitos estavam com uma sinceridade do coração, mas aqueles que Jesus estava vendo, ele disse assim: puxa, às vezes a intenção do coração, que não pode ser lido pelo olhar humano, ele é lido pela percepção de Deus das coisas. Ele é visto por Deus, a intenção do coração. E então, naquele mesmo local, uma moedinha, o som era totalmente diferente, né, gente? Pequenininha como essa, quase que não dá para ser vista aqui, né? Foi colocada pelaquela viúva pobre. Duas moedinhas dessa. O som era esse. Talvez nem este, porque ela tentaria muito discretamente colocar a sua moedinha. Amigos, Deus lê o coração. Nós vemos a fachada humana, mas ele nos dá esse recado hoje claramente. Se você precisa da ajuda dele para trabalhar o seu caráter, ele está à disposição. Porque as questões exteriores, elas são feitas para os relacionamentos humanos aqui, do ponto de vista da superficialidade. Mas o que Deus quer mudar, se nós queremos ser pessoas melhores, Ele quer mudar o coração, o propósito, a intenção do que vai no coração. E Ele deixa essa lição para a nossa vida hoje. Que Deus nos abençoe. Ao olharmos para o Império Romano, por todas essas histórias, a gente está extraindo verdades bíblicas como esta para a nossa vida hoje. Vamos orar?
Pai nosso que está nos céus, queremos de forma muito, muito especial te agradecer pelos momentos que passamos aqui, estudando a tua palavra, compreendendo e relacionando até mesmo com a história humana. E te agradecemos, Senhor, porque o Senhor revelou tantas verdades, tantas profecias que até se antecipou à história da humanidade. E estão ali na Bíblia à nossa disposição por motivos e propósitos muito especiais para os dias em que vivemos. Nos ajude a termos esta consciência, lermos e guardarmos no coração a tua palavra. E de maneira especial em relação a essa lição das duas moedinhas da viúva pobre, que a gente tenha a mesma intenção do coração que ela teve ao doarmos aquilo que seja para a tua causa, ou qualquer ação que a gente faça, seja com a sinceridade do coração de estar no teu reino e de fazermos como gratidão a tudo que o Senhor fez por nós na nossa vida. Te agradecemos, pedimos as tuas bênçãos sobre todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom, amigos, deixa eu chamar a gatinha aqui, agradecer pela caixa de ofertas. A Dinha Romana está aqui e a outra, as outras estão aqui do lado. Então vamos deixar reservados essas peças arqueológicas para o encontro aqui, Sim, abertura do nosso museu aqui em casa. A gente já tem aquela parede que é a nossa galeria de arte, né? E agora tem esse museu aqui também. Obrigado, caixinha de gatinho. Manaus. De Manaus? É, com Obrigado. madeira, Aqui mais para cá? Tá. com madeiras da Amazônia. Bom, mais uma vez, histórias e profecias sendo confirmadas pela história, né, Gata? Sim, Esse livro é muito é, é impactante, né? muito, É, é empolgante demais ler o livro de Daniel e vendo como a história ocorreu, ele sendo que ele escreveu com tanto tempo antes, como inspirado, foi né? Deus que deu toda a inspiração, porque Deus está presente. Aí ele está presente no passado, ele está presente no hoje, ele está presente no futuro. Ele não pré-determina, mas ele já sabe o que vai acontecer, porque ele conhece as pessoas. Verdade. Temos a nosso poder de escolha, dado Sim, pelo próprio Deus, por isso ele não determina o que a não. gente vai Uh-uh. obrigadamente fazer, obrigatoriamente fazer, mas ele sabe quais são as escolhas do futuro e até a ocasião da volta de Jesus. Sim, Que façamos bem as nossas escolhas e que confiemos na palavra de Deus e na é. orientação dele para nós, né? Amém. Em Amém. breve estudaremos mais detalhes do livro. Por enquanto veja só visão panorâmica desse livro, dos impérios e da relação com que a história nos revela hoje. Que coisa impressionante está por trás da Bíblia quando a gente faz um mergulho em águas mais profundas. Deus nos É, abençoe com esse objetivo, né, Gato? o livro de Daniel, e se a gente associar ainda ao livro de Apocalipse, Oh, é uma coisa muito impressionante. Na verdade, toda a Bíblia é, cita de alguma forma, já dá um spoiler sobre essas profecias, né? Porque a gente acha textos no livro de Salmos, escritos por Davi, bem antes, inclusive, de Daniel, Jeremias, Jeremias, Oséias, Isaías, Isaías, muito. vários. Não, tem no Gênesis tem textos referindo ao que ia acontecer, sei lá quantos mil anos depois. Não, é uma coisa É impressionante impressionante. a conexão desses É 66 a livros unidade, né? e essa unidade, né, de pensamento. Unidade de pensamento, claro, foi dirigido e inspirado pelo mesmo Deus, que não muda. Como tem texto na Bíblia, fala que em Deus não há nem sombra de variação. Ele não muda. Então ele foi o mesmo Deus que inspirou Moisés a escrever o Gênesis, até João, no ano 90 depois de Cristo, a escrever o Apocalipse. E quando a gente pega de Moisés no Gênesis a João no Apocalipse, nós estamos falando de quase mil e mil e seiscentos seiscentos anos anos. e mais de 40 autores envolvidos. E Deus Com permeando, épocas, inspirando. culturas, Impérios impérios diferentes, influenciando.
com todo esse contexto de culturas vizinhas influenciando, mas Deus É. estava dirigindo e guiando sempre. Olha, por isso, gente, e gatinha, o nosso bate-papo aqui ao final, a nossa reflexão aqui, ela nos traz um convite muito claro. Pega esse livro precioso que é a Bíblia, eu estou com a versão aqui da Bíblia arqueológica, né? Já comentei sobre essa versão para vocês. Fantástica. Mas pegue a sua versão dessa Bíblia, 66 livros, inspirados em 1500 anos, quase 1600, preservado até os dias de hoje. E vamos fazer dela um guia, É, um mergulho, como eu costumo dizer, em águas mais profundas, e não só uma leitura superficial. E esse é o convite que nós estamos fazendo é, ao estudar a Bíblia nessas lives aqui. Que este seja um grande propósito na sua vida também. Que Deus sim. abençoe a todos.